Flamengo amassou o Bangu com o Maracanã lotado e com uma festa linda que a nação rubro-negra fez ontem no Maracanã. Vamos falar dessa partida, com certeza, mas claro, após a vinheta. Roda essa vinheta aí! Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja muito bem-vinda aí ao canal Mengão Pós-Jogo. Vamos falar aqui sobre a partida de ontem no Flamengo. Estive ontem lá no Maracanã, foi uma festa linda, realizada pela torcida do Flamengo. Foi muito bom rever o Maracanã com um gramado que estava um tapete, diga-se de passagem. Muito bom esse reencontro. Eu não ia ao Maracanã desde a final da Libertadores de 2019, que eu estava lá naquela festa onde o Flamengo foi campeão da Libertadores. E depois de lá eu não fui mais ao Maracanã. Melhor dizendo, eu fui ao Maracanã em 2020, eu lembrei. Fui levar o meu filho pela primeira vez ao Maracanã em 2020, quando o Flamengo ganhou a Taça Guanabara. O técnico ainda era o Jorge Jesus, e daí depois veio a pandemia e eu não fui mais ao Maracanã. Mas ontem foi muito bom estar de volta ao Maracanã e pela primeira vez eu vi um 6-0 também do Flamengo, né? Foi uma coisa assim maravilhosa, um dia inesquecível para mim. E o primeiro tempo do jogo, o Flamengo de fato amassou o Bangu. O Flamengo amassou o Bangu, pode-se dizer assim, nos 90 minutos. Mas o Bangu foi um time que chutou muito mais no gol do Flamengo do que Vasco, Fluminense e Botafogo juntos. Aí eu fico pensando assim, será que o pequeno é o Bangu mesmo? Porque pelo menos o Felipe, né, Maestro mandou o Bangu ir para cima, só que ele deu as costas para o Flamengo se deliciar. Bom, o primeiro tempo do Flamengo foi, assim, de fato primoroso. O Flamengo tinha ali na meiuca, junto com a Arrascaeta, estava João Gomes e Thiago Maia, que para mim é a dupla de volantes que deveria ser a dupla titular. Mas aqui fica mais um recado, torcedor. Você que está aí esperando que Paulo Souza vai ter 11 titulares, esquece esse negócio aí, porque Paulo Souza não vai ter 11 titulares. Ele tem um elenco na mão dele, pelo qual ele vai rodar esse elenco aí. Não adianta a gente querer voltar naquela velha tese de 11 jogadores. Era lindo a gente saber que lá em 2019 a gente sabia até escalar o time do Flamengo. Mas hoje é isso aí. E a gente tem que saber se acostumar, tá? Ele colocou o João Gomes e o Thiago Maia no meio-campo, e os dois foram muito bem. Thiago Maia, infelizmente, cansou no segundo tempo. Mas o passe que ele deu para o Arrascaeta ajeitar de cabeça para o Léo Pereira fazer aquele primeiro gol de cabeça foi algo monstruoso, o passe do Thiago Maia. Então, o Flamengo no primeiro tempo jogou muito bem, cara. Everton Ribeiro ali jogando na meiuca, um passe sensacional que ele deu para o Gabigol fazer o segundo gol do Flamengo. Eu achei que o Everton foi muito melhor ali, pelo aquele lado do campo, do que quando ele é deslocado para a esquerda. Ele estava mais pela direita e às vezes ele caía para o meio. Por que eu falo às vezes ele caía para o meio? Porque parecia que o Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o Gabigol, eles não guardavam posição, eles trocavam de posição constantemente. Tanto que o Arrascaeta estava lá na frente do gol para fazer 1-0, dando uma de centroavante. Então, assim, é nítido ver que o Flamengo, aos poucos, ele está evoluindo com o Paulo Souza. Não vê quem não quer, não vê quem é viúva de Jorge Jesus e fica o tempo todo reclamando de tudo. Eu já vi gente reclamando hoje no Twitter que o Flamengo goleou o Bangu porque o Bangu é ruim. Beleza, mas se o Flamengo ganha só de 1-0 do Bangu, iriam reclamar também e ainda iriam chamar o técnico de burro. Quando empatou com o Rezende, foi a mesma coisa, reclamaram.
Então, assim, a gente nunca sabe o que o torcedor de fato quer, se ele quer o Flamengo vencendo, né? Ou se ele quer a volta de Jorge Jesus. O cara precisa decidir o que ele de fato ele quer. Se ele quer torcer para o Flamengo ou se ele quer torcer para o Jorge Jesus. As duas coisas, torcedor, de fato não dá, certo? E aí veio o segundo tempo, o Paulo Souza colocou o Diego Ribas, né, na vaga do Thiago Maia, que cansou, Thiago Maia cansou, e colocou o Pedro em campo. Eu ouvi muitas pessoas falarem que o Pedro não entrou bem na partida. Olha, se o Pedro não entrou bem, eu fico imaginando de fato, quando ele entrar bem, ele vai destruir com o jogo. Porque o cara não entrou bem, participou de 2 lances cruciais que foram resultar em gol. Então imagina quando esse maluco de fato estiver jogando em alto nível. Porque o quarto gol do Flamengo, que foi do Matheus França, o primeiro gol dele como profissional, o Pedro, ele faz o pivô para o cara que vem de trás bater no gol. Ele toca a bola para o Matheus França vir de trás e bater. O que, de fato, a defesa do Bangu não estava esperando aquilo ali dele. E o 6º gol do Flamengo, segundo do Gabigol na partida, cara, a matada no peito que ele dá e o passe de calcanhar que ele dá para o Arrascaeta é algo absurdo. Se esse maluco jogando mal, ele consegue fazer isso em campo, ajudar em 2 gols para o Flamengo, imagina aí quando ele de fato estiver jogando bem, né? Então, assim, sinceramente, eu não vou criticar o Pedro porque ele pegou uma bola que dava para ele passar para o Gabigol no lance lá e ele acabou perdendo a bola por ter demorado demais passar. Não vou criticar o cara por causa disso, sinceramente, não vou. Agora, nós perdemos muito quando o Diego Ribas entrou, nós perdemos muito na questão de intensidade e, assim, eu não vou aqui criticar o Diego, mas a gente precisa deixar uma coisa aqui bem, bem clara. O ciclo, eu acho que acabou. Sabe, eu tenho um respeito enorme pelo Diego, pelo atleta que ele é, principalmente pelo esforço comunal que ele fez em 2019 para se recuperar a tempo de jogar aquela partida da final da Libertadores, que, por sinal, ele entrou muito bem e participou do gol que deu o título ao Flamengo. Então, assim, não é questão de dívida de gratidão, porque o cara, o trabalho dele é esse, ele ganha muito bem para isso. Mas, assim, pelo respeito ao atleta, é nítido que o Diego não tem mais condições de seguir no Flamengo. Na minha opinião, foi um erro grotesco de terem renovado o contrato dele. Foi um erro grotesco. Ontem, assim, eu via que a sensação que eu tinha era que ele, a cabeça dele falava para ele fazer uma coisa, mas o corpo já não obedece. Tá entendendo? A falta que ele bateu no final do jogo, no último minuto, teve uma falta próxima à grande área. Aquela falta ali, para mim, era para o Arrascaeta cobrar e não para o Diego cobrar. Eu tenho certeza que o Arrasca dali guardava. E o Diego tomou as rédeas do negócio e disse que ia bater, beleza. Ele bateu a falta de forma medonha. Ele deu um peteleco na bola que foi como se estivesse atrasando para o goleiro. Então, assim, eu vi que ali naquele momento, eu falei, eu acho que já deu para ele. Eu acho que o Flamengo tinha que chamar, conversar, sabe? Sei lá, faz um jogo de despedida. Ou fica até o Carioca, mas não dá, cara. Sério, não dá. E não é que eu esteja torcendo contra ele, pelo contrário, é aquela coisa, vestiu o manto sagrado, eu vou torcer até o final. Mas é nítido que o cara não acompanha mais, entendeu? E assim, é um jogador que merece todo o respeito da torcida. O Diego nunca foi um cara que faltou com respeito às cores do Flamengo, à camisa do Flamengo. Ele é um exemplo de profissional, vamos falar assim. Mas eu acho que está na hora de dizer adeus pro Diego, cara. Melhor dizendo, já passou da hora.
Mas, enfim, o Diego vai ficar no Flamengo até o final de dezembro, a não ser que as coisas mudem de forma drástica, mas eu acho muito difícil isso acontecer. Mas ele fica no Flamengo até o final de dezembro. Bom, e no segundo tempo, o Flamengo, apesar de ter dado uma caída no ritmo, mas conseguiu amassar ainda o Bangu e fazer mais 3 gols, né? É aquela velha brincadeira do 3 vira e 6 acaba. Aí vamos lá. Aí as viúvas de Jorge Jesus e a Flamimi, que reclama de tudo, vai dizer que goleou porque o time do Bangu é muito fraco, é o vice-lanterna do Carioca, e por isso que o Flamengo passou o rodo compressor, papapá. Quero ver agora nos jogos das semifinais. Bom, primeira coisa que eu vou deixar bem claro aqui. Eu sempre falei aqui nesse canal que o Flamengo não tem adversário no Rio de Janeiro e vou continuar afirmando isso. O Flamengo não tem adversário no Rio de Janeiro. O Flamengo pode até perder esse Carioca aí de novo num jogo cagado, o Fluminense lá, fazer um gol de novo no último minuto. E eu vou continuar afirmando, porque a realidade é essa. Porque nem sempre o resultado de uma partida, ela reflete de fato o que foi a partida. O último Fla-Flu que teve, o Flamengo amassou o Fluminense, e o Fluminense, num lance cagado e com uma infelicidade do Hugo, foi lá e ganhou o jogo. Então, assim, agora que eu quero ver, não tem essa de agora vamos ver. O Flamengo continua sem adversário. O Flamengo, se pegar o Vasco, vai amassar o Vasco em São Januário e depois no Maracanã. Se pegar o Botafogo, vai amassar o Botafogo no Engenhão e também no Maracanã. E se pegar o Fluminense, vai amassar o Fluminense nos 2 jogos da final. Assim, para mim, qualquer porcaria dessa que vier, o Flamengo vai amassar. Então esse papinho maroto de que, porque ganhou do Bangu, porque o Bangu é fraco, todos eles são fracos, cara. Então, se for levar por esse lado aí, que o Bangu é fraco, olha, o Fluminense é fraco, o Vasco é fraquíssimo e o Botafogo é medonho. Não dá nem para comparar. O time do Resende é melhor do que o do Botafogo. Só para ter uma ideia. O time do Resende é melhor do que o do Botafogo. Então, assim, se for querer comparar, porque o Bangu é ruim, o Vasco é ruim, o Fluminense é um time de várzea, entendeu? O Fluminense ganhou 13 jogos. Pô, cara, eu fico com pena do torcedor do Fluminense que está se iludindo com isso daí, com o Campeonato Carioca e com 2 times fraquíssimos que ele pegou agora na fase de pré-Libertadores. Sério, eu fico... dá vontade de rir do torcedor do Fluminense se iludindo com 13 vitórias. Pô, aí você vai ver o retrospecto, 13 vitórias. Dessas 13 deve ter umas 10 que foram por esse campeonato medonho do Carioca. Então, assim, o Flamengo vai amassar qualquer um deles. Qualquer um deles que vier, o Flamengo vai amassar. Então, esse papinho aí não rola. Eu acho, sim, o Flamengo tem muito que melhorar. Eu vi alguns espaços ontem no primeiro tempo que o Flamengo ainda deu ao Bangu, entende? Mas isso tudo faz parte do trabalho que está sendo feito. Não se é da noite para o dia que se monta um time bom de futebol. Um time de futebol, como bem colocou o jornalista Mauro César, não é miojo, cara. Miojo você coloca na água fervendo, em 3 minutos está pronto. Um time pronto de futebol, não é assim que você faz ele. Pô, vai pegar o histórico dos times grandes lá da Europa, lá que vieram conquistando tudo nos últimos anos aí. São 2, 3 anos de preparação. Se eu pegar aqui o time do Palmeiras, na minha opinião, é um time bom. Não é uma maravilha. É um bom time. Entendeu? E joga um futebol mediano para bom. Tá? Porque para mim o Abel Ferreira ele é um ótimo retranqueiro. Porém, ele apresenta resultados. O cara ganhou 2 taças Libertadores. Aí vamos lá, por que o cara ganhou 2 Libertadores e um Campeonato Brasileiro? Porque ele lá atrás também, lá no Palmeiras, ele ganhou muitas críticas. Muitas críticas. E mesmo assim, mantiveram o trabalho do cara. Acreditaram no trabalho do cara. Agora, tem alguns torcedores do Flamengo que parece que sabem mais de técnica de futebol do que o cara que está lá. E aí,
não faz aquilo que é do gosto dele, aí, não presta, é professor pardal, é isso, aquilo, outro. Pô, faça-me o favor, irmão. Vai procurar alguma coisa para fazer na tua vida, vai procurar um livro para ler, sei lá, qualquer coisa. E deixa quem está lá trabalhando, trabalhar. O técnico Paulo Souza está à frente do Flamengo há 10 jogos. Ele só perdeu um jogo para o Fluminense, num jogo que foi obra do acaso. O cara perdeu um jogo. Aí eu tive que ler hoje um comentário também bizarro, de um cara falando que o Paulo Souza já tem 2 vice. Vamos lá, que vice, cara? Vamos lá, Taça Guanabara vale o quê? Me fala aí. O que Taça Guanabara vale? Beleza. O que Supercopa do Brasil também vale? Não vale de porcaria nenhuma, eu já falei isso aqui em outros vídeos. A Supercopa dos Campeões, Supercopa do Brasil, melhor dizendo, é um torneiozinho mequetrefe que foi criado pela CBF para arrumar dinheiro em cima dos clubes. O Flamengo ganhou essa porcaria 2 vezes seguida e o ano passado disseram que a gente não havia ganho título nenhum expressivo. Então eu não vou ficar aqui também criticando o treinador por causa de Supercopa, que nós tivemos 4 chances de ganhar nos pênaltis e não soubemos aproveitar. Aí o cara vem botar a culpa também no técnico, dizendo que pênalti é treinamento. Ora, sinceramente, Zico, quando treinava falta, ele treinava por conta própria. Jogador, se quer cobrar pênalti, sabia que o jogo podia ir para pênalti, por que não foi cobrar pênalti? O próprio jogador. Então, assim, querer criticar por umas mera bobagem. Se o Flamengo perder esse campeonato carioca, eu também não estou nem aí para isso. Porque esse campeonato carioca não vale de porcaria nenhuma também. Ganhar o carioca ou não ganhar o carioca, para mim, não tem valor nenhum. Por quê? Porque não tem. Porque quando chega lá em novembro, digamos que nós não venhamos a ganhar nada lá no final. Não vencemos a Libertadores, não ganhamos o Campeonato Brasileiro e muito menos a Copa do Brasil. Mas chegamos lá como tetracampeão carioca. Sabe o que vão dizer? Que o Flamengo ficou só no cheirinho mais um ano que a gente não ganhou nada. Por quê? Porque campeonato carioca é não ganhar nada. Mas vale pela rivalidade. Que rivalidade, cara? A nossa rivalidade não está mais aqui. Ô, torcedor, bota isso aí na tua cabeça. A nossa rivalidade não está mais no Rio de Janeiro. A nossa rivalidade está fora do Rio de Janeiro. Porque esses clubes falidos aqui do Rio de Janeiro, Fluminense, Vasco, Botafogo, existe um abismo gigantesco entre a gente e eles. Então não dá nem mais para chamar isso aí de rivalidade. Sinceramente, não dá. A minha rivalidade hoje que eu tenho é contra Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Internacional, até com o Grêmio, que já está na 2ª divisão, a gente tem rivalidade. Atlético Mineiro, entendeu? Até o Cruzeiro, que também está na 2ª divisão, a gente tem rivalidade com eles. Mas essas porcaria aqui do Rio de Janeiro, isso aí acabou, cara. Então fica aí o meu deixa aí para você, torcedor. Vamos deixar o nosso treinador trabalhar, né? Vamos deixar ele ajeitar o nosso time. E aí, quando chegar nas competições que de fato interessam para a gente, que é brasileiro, que é Copa do Brasil e também a Libertadores, aí a gente vai criticar quando tiver que criticar. Mas a gente nunca vai deixar de elogiar quando de fato também fizer por merecer elogio. Porque aqui nesse canal a gente elogiou até o Renato Gaúcho, que não fazia nada. Então, por que não vamos elogiar um cara que se dedica diariamente a um trabalho e a um trabalho sério que eles têm feito lá no Flamengo? Espero que você tenha curtido aí o nosso comentário. Deixa teu joinha no vídeo, que ele é importantíssimo pra gente. Comentário aí embaixo. E se inscreva no canal. Tem esse botão vermelhão aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, se você estiver me vendo pelo celular. Mas se estiver vendo pelo computador, a minha foto aqui, ó, no cantinho da tela, tem a minha foto, tá? Onde está aparecendo aí. É só você clicar aí e se inscrever no canal, belezinha? Fica com Deus, um grande abraço, saudações rubro-negras. Nos vemos no próximo jogo do Mengão. Gabigol amassou nesse jogo, mas o Arrascaeta foi o melhor em campo. Valeu!